Meu marido zombou. Sua opinião não importa. Depois, ele mudou os pais dele para nossa casa sem o meu consentimento. Eu sorri. Tudo bem. 2 dias depois, ele encarava um documento legal, com o rosto ficando branco. Então gritou: "Não, isso é impossível." Eu nunca imaginei que meu casamento começaria a desmoronar por causa de um conjunto de malas. Olhando para trás agora, consigo ver os sinais de alerta que estavam lá por anos, espalhados por momentos comuns como migalhas que escolhi não seguir. Na época, porém, a vida parecia estável, previsível, segura. Meu nome é Helena Vargas. Tenho 38 anos e até recentemente acreditava estar feliz no casamento. Bruno e eu morávamos em um bairro tranquilo nos arredores de São Paulo. As casas não eram luxuosas, mas eram bem cuidadas, com gramados aparados, churrasqueiras no quintal e vizinhos que acenavam de um lado da rua para o outro. Era o tipo de lugar onde as pessoas ainda pediam emprestada uma escada umas às outras e lembravam o nome do cachorro do vizinho. Eu trabalhava como gerente de projetos em uma empresa de software. O emprego pagava bem, mas exigia longas horas e atenção cuidadosa aos detalhes. Bruno trabalhava em vendas de equipamentos médicos. Ele era charmoso, extrovertido e naturalmente persuasivo. Essas características me atraíram quando nos conhecemos. Eram também os motivos pelos quais eu desculpava seus defeitos. Estávamos casados havia 9 anos. 9 anos é um tempo longo para criar hábitos. Tempo suficiente para ignorar coisas. Tempo suficiente para normalizar comportamentos que teriam chocado você no início. Quando namorávamos, Bruno costumava pedir minha opinião sobre tudo: restaurantes, viagens, móveis, decisões financeiras. Com o tempo, essas conversas mudaram. Em vez de perguntar, ele começou a informar. Em vez de discutir, começou a decidir. No começo, as mudanças foram sutis. Depois viraram rotina. No nosso 9º ano de casamento, eu frequentemente me sentia menos como uma parceira e mais como uma funcionária recebendo atualizações da gerência. O estranho era que eu não reconhecia completamente isso enquanto acontecia. A maioria das pessoas não reconhece. O controle raramente chega de uma vez. Ele chega devagar, embrulhado em familiaridade. Uma manhã de sábado, no início da primavera, eu tomava café na varanda dos fundos quando Bruno saiu carregando o celular. A expressão dele já me dizia que queria algo. "O que é?" perguntei. Ele se sentou. "Meus pais estão passando por um momento difícil." Eu suspirei internamente. Tínhamos tido versões dessa conversa por meses. Seus pais, Fernando e Cláudia, moravam em Minas Gerais. Fernando tinha se aposentado anos antes. Cláudia trabalhava meio período em uma loja de presentes. Eles não eram ricos, mas também não estavam passando as dificuldades que Bruno alegava. "O que aconteceu agora?" perguntei. Bruno esfregou a testa de forma dramática. "O aluguel subiu de novo." "Eu senti. Que pena. Eles não podem continuar assim." Eu esperei. Lá veio a conversa real. "O que você está sugerindo?" Bruno se inclinou para a frente. "Acho que eles deveriam vir morar aqui." Eu quase ri porque pensei que ele estava brincando. Quando percebi que não estava, coloquei a xícara de café na mesa. "Morar aqui permanentemente?" "É, Helena. É uma decisão enorme. Eles são meus pais. Eu sei disso." "Então qual é o problema?" O problema não eram os pais dele. O problema era que nossa casa não era grande o suficiente para 4 adultos compartilharem confortavelmente para sempre. O problema era que Cláudia tinha o hábito de criticar toda mulher que conhecia. O problema era que Fernando tratava cada cômodo como se pertencesse a ele. O problema era que Bruno não estava pedindo. Ele estava vendendo. E quando Bruno começava a vender, já tinha tomado a decisão. Eu estaria disposta a ajudar financeiramente, eu disse com cuidado. O maxilar dele se contraiu. "Eles não querem caridade." "Não estou falando de caridade. Eles precisam de família." Eu olhei para ele. "E do que nós precisamos?" Ele não respondeu. Aquele silêncio ficou comigo. Uma semana depois, os pais dele vieram de visita. Oficialmente, era só uma viagem curta. Extraoficialmente, passaram o fim de semana inteiro avaliando a casa. Cláudia abriu armários. Fernando inspecionou a garagem. Eles discutiram possíveis arranjos de móveis, como se estivessem analisando anúncios de imóveis. No domingo à noite, meu estômago estava pesado. Depois que eles foram embora, tentei ter outra conversa. "Você notou seus pais falando da casa como se já morassem aqui?" Bruno mal olhou do celular. "Você está imaginando coisas." Não,
Não estou. Eles só estavam conversando. Eu sabia que não era verdade, mas discutir parecia inútil. Então veio o jantar que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite. Nada especial. Frango à parmegiana, pão de alho, um jogo de futebol passando baixinho na televisão. O tipo de noite comum que ninguém lembra até algo inesquecível acontecer. Bruno pigarreu. Meus pais vão se mudar para cá. Eu pisquei. Ao que? Eles chegam no sábado. Eu encarei ele. As palavras não registraram completamente no início. O que você quer dizer com eles chegam no sábado? Quero dizer que eles vão morar aqui. Eu esperei pela explicação. Ela nunca veio. Em vez disso, ele continuou comendo. Meu coração começou a bater forte. Bruno, nós não concordamos com isso. Ele deu de ombros. Não precisamos concordar. A sala de repente pareceu menor. O que exatamente isso significa? Ele finalmente olhou para cima. A expressão não era de raiva. Isso teria sido mais fácil. Ele parecia divertido, superior, como um homem explicando algo óbvio para uma criança. Então ele disse a frase que eu nunca esquecerei. Sua opinião não importa. As palavras acertaram mais forte que um tapa. Por vários segundos, não consegui falar. 9 anos. 9 anos juntos. E de alguma forma nosso casamento tinha deteriorado até esse momento. Eu olhei para ele do outro lado da mesa. Ele realmente acreditava no que dizia. Essa era a pior parte. Não havia hesitação, arrependimento ou vergonha, apenas certeza. Eu esperava que fosse gritar. Esperava lágrimas. Em vez disso, uma calma estranha tomou conta de mim. O tipo que surge quando algo finalmente se torna impossível de negar. Eu sorri. Tudo bem. Bruno pareceu surpreso. Talvez esperasse uma briga. Talvez quisesse uma. Em vez disso, levantei, levei meu prato para a pia e subi as escadas. Naquela noite mal dormi. Não porque estava com raiva, mas porque estava pensando, revisando, conectando anos de conversas, anos de concessões, anos dando o benefício da dúvida para alguém. Por volta da meia-noite, levantei da cama e fui para meu escritório em casa. Abri uma pasta dentro do armário de arquivos. Dentro estavam documentos que eu não olhava havia anos. Registros de propriedade, papelada da hipoteca, documentos legais. Sentei quieta sob a luz do abajur. Depois fiz uma ligação. Na manhã seguinte, durante o horário de almoço, me encontrei com uma advogada de família chamada Rebeca Mendes. Ela revisou os documentos com cuidado. Depois de vários minutos, olhou para cima. Dona Helena, só para confirmar. Eu assenti. Rebeca ajustou os óculos. Esta casa foi comprada antes do seu casamento. Sim, e só o meu nome está na escritura. Isso mesmo. Ela se recostou na cadeira. Um leve sorriso apareceu. Então fez a pergunta que mudou tudo. Então me diga, Helena, o que exatamente você quer fazer agora? Rebeca Mendes não me apressou. Essa foi a primeira coisa que notei nela. A maioria das pessoas ouve uma história, forma uma opinião imediatamente e começa a dar conselhos. Rebeca simplesmente ouviu. Ela ficou sentada do outro lado da mesa no escritório no centro de São Paulo, com um bloco de anotações na mesa, enquanto eu explicava 9 anos de casamento em menos de 1 hora. Quando parei de falar, ela juntou as mãos. Você quer salvar o casamento? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque era irracional, mas porque percebi que não sabia. 1 ano antes, teria respondido sim sem hesitar. 6 meses antes, provavelmente sim. Naquela tarde, porém, me vi olhando pela janela do escritório para o trânsito lá embaixo. Não sei mais. Rebeca assentiu. Então não tome nenhuma decisão emocional hoje. Agradeci aquela resposta. Ela não estava empurrando o divórcio. Não estava empurrando a reconciliação. Estava empurrando clareza. Vamos nos concentrar nos fatos, disse ela. A casa é sua. Legalmente, isso é direto. A pergunta maior é, se o comportamento do seu marido faz parte de um padrão ou de uma falha temporária de julgamento. Eu quase ri. Falha temporária. Se ao menos fosse tão simples. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção do que tinha prestado em anos. O que descobri foi doloroso, mas também esclarecedor. O sábado chegou, e com ele os pais de Bruno. Uma caminhonete de aluguel parou na garagem logo depois das 9 da manhã. A quantidade de móveis me alarmou imediatamente. Isso não era uma visita, não era um período de teste, não era nem mesmo uma estadia longa. Era uma mudança definitiva. Bruno pulou da caminhonete com cara de contente. Fernando veio atrás.
Depois Cláudia. Quando começaram a descarregar cômodas, mesinhas e dezenas de caixas de armazenamento, ninguém mais fingia. Cláudia entrou pela porta da frente carregando 2 fotos emolduradas. Olhou ao redor da sala de estar. Acho que essas vão ficar lindas acima da lareira. Não será que ficariam lindas? Não o que você acha. Uma afirmação, uma suposição, uma declaração. Eu a observei pendurar uma das molduras na lareira. Bruno não disse nada, nem Fernando. Em menos de 3 horas, a casa já não parecia mais minha. Fernando tomou conta da garagem. Cláudia reorganizaram a cozinha. Bruno agia como se tudo estivesse perfeitamente normal. No jantar daquela noite, Cláudia criticou minhas panelas. Na manhã seguinte, criticou minhas compras de supermercado. Na segunda-feira, criticava a forma como eu dobrava as toalhas. Todo comentário vinha embrulhado em um sorriso. Todo insulto disfarçado de conselho. Helena, querida, não é assim que a maioria das esposas faz. Ou, na minha geração se tinha mais orgulho do lar. Ou, meu favorito pessoal, Bruno merecia alguém mais tradicional. Bruno nunca me defendeu, nem uma vez. Em vez disso, ria. Às vezes até concordava. Eu gostaria de dizer que os confrontei imediatamente. A verdade é mais complicada. Parte de mim ainda esperava que as coisas melhorassem. Parte de mim ainda acreditava que Bruno eventualmente reconheceria o quão inadequado era tudo aquilo. Então veio a terça-feira. Cheguei do trabalho por volta das 18h30. No momento em que entrei pela porta da frente, soube que algo estava errado. A sala de estar parecia diferente. Várias decorações tinham sumido. Uma estante tinha sido movida. Um abajur que eu amava havia desaparecido. Encontrei Cláudia na sala de jantar. Cadê meu abajur? Perguntei. Ah, eu coloquei no depósito. Eu encarei ela. Você o quê? Ela sorriu. A sala fica melhor assim. Por um segundo, achei genuinamente que tinha ouvido errado. Você colocou meus móveis no depósito. Só algumas coisas. Olhei ao redor. A sala de jantar agora parecia uma vitrine do gosto pessoal de Cláudia. Meus móveis, minha casa, decisões dela. Virei para Bruno. Ele acabara de entrar da garagem. Você sabia disso? Ele olhou ao redor casualmente. Ficou bonito. Só isso. Ficou bonito. Nenhuma discussão, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de que alguém tinha reorganizado minha casa sem permissão. Naquela noite, parei de ter esperança. Não de forma dramática, não de uma vez, mas algo dentro de mim mudou. A ilusão rachou. E quando uma pessoa vê a verdade claramente, é difícil deixar de ver. Alguns dias depois, outra peça do quebra-cabeça apareceu completamente por acidente. Bruno tinha deixado o tablet carregando no balcão da cozinha. Eu não estava bisbilhotando. Não estava procurando provas. Na verdade, estava colocando louça na máquina quando a tela acendeu. Uma notificação de mensagem apareceu. Normalmente, eu ignoraria, mas uma linha chamou minha atenção. Logo não vamos mais precisar nos esconder. Eu congelei. A mensagem desapareceu antes que eu pudesse ler o resto. Por quase 1 minuto, fiquei ali olhando para a tela escura. Meu coração batia forte. Talvez fosse inocente. Talvez eu estivesse entendendo errado. Talvez. No fundo, eu já sabia. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinha na sala. A casa estava silenciosa. Lá fora, a chuva batia suavemente nas janelas. Eu ficava repetindo aquela mensagem na mente. Logo não vamos mais precisar nos esconder. Às 23h30, Bruno dormiu. À meia-noite, desci silenciosamente. O tablet ainda estava carregando. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu o desbloqueava. O que encontrei mudou tudo. As mensagens voltavam quase 1 ano. O nome dela era Vanessa, 32 anos, consultora de marketing, divorciada, morando do outro lado da cidade. No início, as conversas eram flertantes, depois íntimas, depois inconfundivelmente românticas. Não havia ambiguidade, nenhuma possibilidade de negação. Bruno não estava tendo um caso emocional. Estava tendo um relacionamento completo. Meu estômago se revirou enquanto eu rolava a tela. Reservas de hotel, fotos, viagens de fim de semana disfarçadas de conferências de trabalho, mentiras empilhadas sobre mentiras. Mas a pior mensagem não era sobre amor. Não era sobre traição. Era sobre mim. Uma mensagem de Vanessa dizia: "Tem certeza de que ela vai sair?" Bruno respondeu:
Ela sempre evita conflito. Assim que meus pais se instalarem, ela vai se cansar e vai embora sozinha. E eu parei de respirar. Uma segunda mensagem apareceu alguns dias depois. Então finalmente podemos começar nossa vida juntos, respondeu Bruno. Exatamente. Só dê tempo. Eu senti frio, não raiva, frio. Porque de repente tudo fazia sentido. A mudança, a pressão, o desrespeito, a erosão gradual dos limites. Isso não era descuido, era estratégia. Então encontrei algo ainda pior. Um grupo de mensagens. Bruno, Fernando, Cláudia. Meu pulso acelerou. A conversa voltava meses. Os pais dele sabiam. Não só sabiam, apoiavam. Cláudia tinha escrito: assim que Helena sair, Vanessa pode vir morar e parar de se esconder. Eu encarei a tela várias vezes, lendo a frase repetidamente. 3 pessoas, 3 adultos, planejando a destruição do meu casamento dentro da minha própria casa. Às 1h30 da manhã, fechei o tablet. Depois sentei quieta no escuro. Esperava lágrimas. Em vez disso, senti calma. A calma que vem quando a incerteza finalmente desaparece. Às 8h da manhã seguinte, eu estava de volta no escritório de Rebecca Mendes. Ela ouviu atentamente enquanto eu apresentava capturas de tela, mensagens e e-mails. Quando terminei, ela pareceu genuinamente impressionada. Você documentou tudo. Eu a senti. Rebecca sorriu levemente. Bom. Então abriu uma pasta. Dentro estavam os documentos que ela já tinha preparado. Papelada de divórcio, registros de propriedade, notificações formais, tudo organizado com precisão profissional. Ela deslizou a pasta pela mesa. A casa continua sendo sua propriedade separada. Olhei para baixo. Meu nome aparecia em todos os documentos relevantes. Só o meu. Rebecca continuou. Helena, se você estiver pronta, podemos protocolar imediatamente. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti algo inesperado. Não raiva, não tristeza. Controle. Peguei a caneta e assinei. A manhã em que Bruno recebeu os papéis começou como qualquer outra manhã. Essa era a beleza das consequências. Elas raramente se anunciam. Elas simplesmente chegam. A quarta-feira começou com café sendo feito na cozinha, Fernando assistindo o jornal na sala e Cláudia criticando alguém na televisão antes das 8 da manhã. Bruno desceu vestindo uma camisa social azul e checando e-mails no celular. Ninguém sabia que suas vidas estavam prestes a mudar. Muito menos Bruno. Eu estava no balcão da cozinha mexendo creme no café, enquanto Cláudia rearrumava itens dentro de um armário pela 100ª vez. Helena disse ela casualmente. Eu estava pensando. Eu quase ri. Aquela frase tinha virado uma ameaça. Acho que deveríamos transformar seu escritório em quarto de hóspedes. Eu olhei para cima. Meu escritório? Bem, sim. Ela sorriu como se falasse do tempo. Fernando precisa de um lugar tranquilo para os hobbies dele. Por um momento ninguém falou. Então Bruno assentiu. Faz sentido. Claro que fazia. Tudo fazia sentido quando beneficiava eles. Tomei um gole de café. Ideia interessante. Bruno mal olhou para cima. Vamos resolver. A palavra vamos me irritou mais do que deveria, porque toda decisão ultimamente parecia envolver um misterioso nós que nunca me incluía de verdade. Às 10h15, a campainha tocou. Fernando atendeu. Alguns momentos depois, entrou na cozinha segurando um grande envelope registrado. Bruno, isso é para você. Bruno pareceu levemente irritado, provavelmente esperando outra notificação de seguro ou documento de trabalho. Ele assinou o recibo, abriu o envelope e franziu a testa. Eu observei sua expressão mudar. Confusão, curiosidade, preocupação, depois algo mais profundo. Seus olhos se moviam rapidamente pelas páginas, voltando à primeira, depois para frente novamente. A cor sumiu do rosto dele. O que é isso? Ninguém respondeu. Cláudia se levantou. O que aconteceu? Bruno continuou lendo. O silêncio se alongou o suficiente para todos ficarem desconfortáveis. Então, de repente, ele empurrou a cadeira para trás com força. Que diabos é isso? Cláudia se aproximou. Fernando se levantou. Bruno olhou diretamente para mim. Pela primeira vez em meses, sua confiança parecia abalada. O que você fez? Eu coloquei a xícara de café na mesa com cuidado. O que diz aí? Ele me encarou. Depois os documentos. Depois eu novamente. As mãos dele tremiam. A sala parecia completamente silenciosa. E então aconteceu. O momento do início desta história,
O momento que vivia na minha imaginação desde que assinei aqueles papéis. A voz de Bruno falhou. Não. Ele folheou os documentos. Não. Sua respiração ficou irregular. Então gritou. Não. Isso é impossível. Cláudia pegou a papelada. Ok. Bruno parecia genuinamente em pânico. Não raiva. Pânico. A diferença importava porque raiva vem de acreditar que ainda se tem controle. Pânico vem de perceber que não se tem. Cláudia leu a primeira página. Eu observei sua confiança evaporar quase instantaneamente. Divórcio, a voz dela soou pequena, confusa. Então virou outra página e outra até chegar à documentação da propriedade. O que isso significa? Rebeca tinha preparado tudo meticulosamente. Os documentos eram claros, simples, inegáveis. A casa tinha sido comprada anos antes do casamento. A escritura listava apenas uma proprietária, Helena Vargas. Não havia ambiguidade, brecha ou mal-entendido. Fernando ajustou os óculos e pegou os papéis. Por vários minutos, ninguém falou. A sala parecia congelada. Finalmente, Bruno olhou para cima. Isso não está certo. Está. Não. Ele balançou a cabeça. Nós somos casados. Sim, isso significa que é nossa casa. Eu encontrei os olhos dele. Não. Não significa. O silêncio depois foi ensurdecedor. Bruno parecia atordoado, como se uma lei da física tivesse parado de funcionar de repente. Mas eu moro aqui há anos. Oisai. Mas eu paguei contas. Oisai. Mas você assumiu a propriedade. A boca dele se abriu, fechou, abriu novamente. Nada saiu porque não havia argumento. Apenas suposições. Suposições perigosas. O tipo que as pessoas fazem quando confundem bondade com fraqueza. Cláudia se recuperou primeiro. Ela sempre se recuperava. Isso é cruel. Eu quase admirei a audácia. Cruel. Depois de tudo que vocês fizeram, depois de meses de manipulação, depois de ajudar Bruno a planejar um futuro com outra mulher. Cruel. Eu cruzei os braços. Não. Cruel foi se mudar para a casa de alguém enquanto planejava forçar lá a sair. A sala ficou em silêncio novamente. A cabeça de Bruno virou para mim. Por um breve segundo, vi medo genuíno. Não porque não entendesse, mas porque sabia exatamente o que eu queria dizer. Eu caminhei até o balcão, peguei meu celular, abri uma pasta e coloquei na frente dele. Capturas de tela, mensagens, e-mails, evidências, meses de evidências. O sangue sumiu do rosto dele mais uma vez. Cláudia olhou por cima do ombro dele e imediatamente se sentou. Fernando encarou o chão. Ninguém negou nada, ninguém podia. As mensagens falavam por si. Bruno rolou a tela em silêncio. O caso, os planos, as discussões, as suposições de que eu eventualmente sairia. Cada detalhe feio documentado, preservado, esperando. Finalmente Bruno olhou para cima. Você mexeu nas minhas mensagens. A pergunta era tão absurda que eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque revelava exatamente onde estava a mente dele. Não no caso, não na traição, não na conspiração em ter sido pego. Rebeca tinha me alertado sobre isso. Algumas pessoas não se arrependem do que fizeram. Elas se arrependem de perder a vantagem. Eu olhei para ele calmamente. Você estava planejando um futuro com outra mulher. Bruno esfregou o rosto. Não foi assim. Uma resposta clássica. Previsível. Sem sentido. Eu assenti para as capturas de tela. Foi exatamente assim. Por vários minutos ninguém falou. Então Bruno tentou uma estratégia diferente. O pedido de desculpas, ou pelo menos a versão inicial. Helena, a voz dele amoleceu. Nós podemos superar isso. Eu encarei ele. O mesmo homem que tinha me dito que minha opinião não importava. O mesmo homem que tinha mudado os pais para minha casa sem consentimento. O mesmo homem que passou meses planejando uma vida com outra pessoa. Agora queria trabalho em equipe. Interessante. O que exatamente nós vamos superar? Ele parecia desesperado. Um momento difícil. Um momento difícil. Eu não consegui evitar. Ri, não alto, não cruel, apenas honestamente, porque reduzir traição, manipulação e senso de direito a um momento difícil era quase impressionante. Cláudia se levantou de repente. Bruno cometeu erros. Eu me virei para ela. E você ajudou ele. Ela congelou. Fernando permaneceu em silêncio. Pela primeira vez desde que se mudaram, ele parecia envergonhado. Talvez até arrependido. A percepção parecia se instalar sobre todos eles ao mesmo tempo. Isso não era mais uma desavença familiar.
Era realidade. Realidade legal, realidade financeira, realidade com consequências, o tipo com que ninguém pode argumentar. Ao meio-dia, meu celular tocou. Era Rebeca. Atendi no viva voz. Tudo entregue com sucesso? Perguntou ela. Sim. Então a voz profissional dela encheu a sala. Ela explicou calmamente o status do processo, direitos de propriedade e próximos passos legais. Cada frase apertava as paredes ao redor das suposições de Bruno. Cada fato removia outra rota de fuga. Quando a ligação terminou, ninguém falou. A casa parecia diferente, mais leve, como se uma tempestade finalmente tivesse passado. Bruno sentou à mesa, encarando os documentos. Os mesmos documentos que tinham destruído o futuro que ele achava que controlava. E pela primeira vez desde que os pais dele chegaram, eu senti algo próximo à paz, não vitória. Ainda não, mas o começo dela. O estranho de ver alguém perder o poder é que raramente acontece de uma vez. Nos filmes, tudo desaba em um momento dramático. Na vida real, as pessoas passam dias tentando se convencer de que nada mudou. Bruno passou a semana seguinte fazendo exatamente isso. No início, ele agia como se o pedido de divórcio fosse algum tipo de mal-entendido, um erro de papelada, uma reação emocional temporária, algo que desapareceria se ignorasse por tempo suficiente. Na manhã de quinta, ele já tentava negociar. Helena, podemos conversar? Eu estava sentada à mesa da cozinha revisando relatórios de trabalho antes de uma reunião virtual. Olhei para cima. Estamos conversando. Ele puxou uma cadeira. Quero dizer sério. Eu quase sorri. Por meses ele tinha descartado minhas preocupações, ignorado minhas opiniões e tratado meus limites como inconvenientes. Agora, de repente, queria conversas sérias. Engraçado como funciona. O que você quer dizer? Bruno esfregou as mãos. Eu cometi erros. Lá estava. Não um erro. Erros. Plural. Mesmo assim, ele não conseguia nomeá-los. O caso, a manipulação, o desrespeito. Essas palavras nunca apareceram. Em vez disso, falou em linguagem vaga que mantinha a responsabilidade e insegurança fora de alcance. Nós dois estamos sob estresse. E eu encarei ele. Não, Bruno. Você estava tendo um caso. O rosto dele se contraiu. Não era só isso. Eu a senti. Você está certo. Não era. Ele pareceu esperançoso. Então continuei. Também era sobre mentir, me desrespeitar, trazer pessoas para minha casa sem permissão e tentar me pressionar para sair. A esperança desapareceu. Ótimo. Esperança construída sobre negação não é esperança. É fuga. Do outro lado da sala, Cláudia fingia não ouvir enquanto organizava gavetas da cozinha. Fernando encarava uma caneca de café. Nenhum dos dois interrompeu. Pela primeira vez, Bruno soltou um suspiro pesado. Podemos pelo menos tentar terapia de casal? A pergunta poderia ter me comovido meses antes. Agora, soava como alguém pedindo reembolso depois de quebrar o produto. Você deveria ter sugerido terapia antes de começar a namorar outra pessoa. Ele olhou para o lado. Conversa encerrada. Pela primeira vez em anos, não senti necessidade de resgatá-lo do desconforto. Essa percepção me surpreendeu. Não porque fosse cruel, mas porque era saudável. Por anos, eu tinha gerenciado as emoções de todos. As frustrações de Bruno, as críticas de Cláudia, os humores de Fernando. Tinha me tornado o amortecedor emocional de uma família inteira, e agora eu tinha terminado. 3 dias depois, a realidade entregou outro golpe, que não tinha nada a ver comigo. Vanessa foi embora. Eu não descobri de propósito. Bruno praticamente anunciou. A discussão começou na garagem. Eu voltava do supermercado quando ouvi gritos. Bruno estava ao lado da caminhonete, celular pressionado contra o ouvido. A voz ecoava pelo bairro. Depois de tudo. Não, isso não é justo. Outra pausa, depois mais alto. Então é isso. Eu continuei andando. Não era meu circo. Não eram meus macacos. Ainda assim, a próxima frase dele me parou. Você sabia que eu estava me divorciando. Um longo silêncio se seguiu. Então ele abaixou o celular. A ligação terminou. Ele ficou imóvel por vários segundos. Derrotado. Eu não precisava de detalhes. Já entendia. Vanessa tinha se apaixonado pela versão de Bruno que existia nas histórias dele. O provedor bem-sucedido. O futuro dono da casa. O homem construindo confiantemente uma nova vida, não o Bruno real. O homem enfrentando o divórcio, despesas legais
e a perda de uma casa que nunca foi dele. Relacionamentos de fantasia frequentemente lutam quando a realidade chega. Este não sobreviveu à apresentação. Naquela noite ouvi outra discussão. Esta aconteceu dentro de casa. Mais alta, mais intensa, mais reveladora. Bruno e Cláudia estavam no quarto de hóspedes. As paredes não eram particularmente grossas. Por que ela iria embora agora? Exigiu Bruno. Cláudia soava frustrada. Talvez ela não fosse quem você pensava. Bruno riu amargamente. Sério. Então veio a frase que nenhum dos dois percebeu que eu podia ouvir. Fizemos tudo isso à toa. Silêncio se seguiu. Um longo silêncio. As palavras ficaram no ar. Fizemos tudo isso à toa. Não. Eu. Nós. A aliança finalmente estava rachando. Ótimo. Porque alianças construídas sobre egoísmo raramente sobrevivem ao fracasso. A semana seguinte trouxe outro desenvolvimento. Fernando me abordou sozinho. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele me encontrou regando flores perto da varanda da frente em um sábado de manhã. O tempo estava quente. O bairro estava quieto. Por um momento, ele simplesmente ficou ali, sem jeito. Então pigarreou. Helena. Eu olhei para cima. Sim. Ele mudou o peso do corpo. O homem de repente parecia mais velho do que eu lembrava. Menor, de alguma forma. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu não esperava isso. Não de Fernando. Dos três, ele sempre tinha sido o mais quieto. O seguidor, o observador, o homem que evitava conflito deixando os outros criarem. Coloquei o regador no chão. Tudo bem. Ele parecia envergonhado. Bruno nos contou coisas. Eu esperei. Ele disse que você queria sair do casamento. Interessante. Disse que você não se importava com a casa. Mais interessante. Disse que eventualmente você sairia mesmo. Eu escutei quieta. Fernando suspirou. Eu deveria ter feito perguntas. Sim, deveria. Nós dois deveríamos ter feito, ele disse, referindo-se a ele e Cláudia. A admissão importava. Não porque apagasse algo, mas porque reconhecia a realidade talvez pela primeira vez. Eu estava errado, disse ele. Então foi embora. Sem desculpas, sem pedidos, sem manipulação, apenas responsabilidade. Uma coisa rara, uma coisa valiosa. Infelizmente, Cláudia não estava pronta para a responsabilidade. Ainda não. 2 dias depois, ela me encurralou na cozinha. O tom dela carregava a borda afiada que eu tinha aprendido a conhecer tão bem. Você destruiu esta família. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque a acusação era absurda. Não, Cláudia. Olhei diretamente para ela. Seu filho destruiu o casamento dele. Ela cruzou os braços. Você poderia ter perdoado ele. Por quê? A pergunta a surpreendeu. Claramente, ela esperava uma defesa, uma explicação. Em vez disso, eu simplesmente esperei. Por quê? Por que eu deveria perdoar traição imediatamente? Por que deveria absorver consequências que pertencem a outra pessoa? Por que a responsabilidade sempre é esperada da vítima, mas opcional para todo mundo? Cláudia não conseguiu responder porque não havia resposta. Apenas senso de direito. E senso de direito soa persuasivo até alguém pedir que ele se explique. 3 semanas depois do pedido de divórcio, Bruno finalmente aceitou o inevitável não emocionalmente, mas legalmente. O advogado dele revisou os registros de propriedade. As conclusões eram idênticas às de Rebeca. A casa não era bem de casal. Não haveria reivindicação de propriedade, nenhuma reversão dramática no tribunal, nenhum milagre, apenas fatos. Quando Bruno recebeu essa confirmação, algo mudou. A raiva desapareceu. A negociação desapareceu. Até a negação desapareceu. O que restou foi arrependimento, cru, visível e completamente tarde demais. Uma noite, ele me encontrou sentada na varanda dos fundos assistindo ao pôr do sol. A serra brilhava alaranjada ao longe. O ar cheirava a grama recém-cortada. Por vários momentos, nenhum de nós falou. Então Bruno se sentou. Eu realmente pensei que você ficaria. A voz dele soava cansada. Eu olhei para ele. Oisai. Ele riu suavemente, sem humor. Eu pensei que você me amasse demais para ir embora. Lá estava. A verdade não escondida atrás de desculpas, não embrulhada em linguagem esperta. Apenas verdade. Ele tinha confundido amor com permissão, paciência com fraqueza, lealdade com rendição. E agora finalmente começava a entender a diferença. Os pais de Bruno se mudaram primeiro. O processo foi surpreendentemente quieto,
Não houve confrontos dramáticos, nem gritos, nem policiais na garagem, apenas caixas de papelão, caminhonetes de aluguel e o silêncio pesado que segue decisões ruins. Fernando encontrou um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Cláudia foi atrás, embora claramente não estivesse feliz com isso. Na manhã que eles saíram, observei da janela da cozinha enquanto os carregadores colocavam móveis na caminhonete. Por um breve momento, lembrei o dia em que chegaram. A confiança, as suposições, a certeza de que entravam em um futuro que controlavam. Agora aquela certeza tinha ido embora. Em seu lugar estava a realidade. Fernando carregou caixas sem reclamar. Cláudia mal olhou para a casa. Parte de mim esperava que ela dissesse algo afiado antes de ir. Um insulto final, uma última tentativa de culpar alguém. Em vez disso, ela simplesmente subiu no banco do passageiro e fechou a porta. A caminhonete arrancou e assim eles se foram. A casa imediatamente pareceu diferente. Não maior, mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela depois de mantê-la fechada por muito tempo. Caminhei por todos os cômodos naquela tarde. Sala de estar, sala de jantar, cozinha. Cada espaço parecia familiar novamente. Pacífico. Meu. Encontrei o abajur que Cláudia tinha colocado no depósito e o devolvi ao lugar original. Depois coloquei a foto emoldurada da minha avó de volta acima da lareira. As pequenas ações trouxeram mais satisfação do que eu esperava. Não porque fossem atos de vingança, mas porque eram atos de restauração. Nas várias semanas seguintes, Bruno continuou se preparando para sua própria mudança. O processo de divórcio permaneceu notavelmente direto. Não houve grandes disputas, bens escondidos ou teatros legais. Os fatos eram simplesmente claros demais. Eventualmente até Bruno parou de lutar contra eles. Uma noite, cerca de um mês antes da data de saída dele, ele bateu na porta do meu escritório. Eu revisava cronogramas de projetos quando ele entrou. Tem um minuto? Eu olhei para cima. Claro. Ele se sentou com cuidado, como se entrasse em um lugar onde já não pertencia. De muitas formas, não pertencia. Por vários segundos, encarou o chão. Então falou: Vanessa vai se casar. Isso me surpreendeu. Não porque eu me importasse, mas porque aconteceu tão rápido. Quando? Na próxima primavera. Assenti. Bruno riu baixinho. O som carregava mais tristeza que amargura. Acho que ela seguiu em frente bem rápido. Considerei a afirmação. Depois respondi honestamente. Talvez ela nunca estivesse onde você pensava que estava. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram, e pela primeira vez em muito tempo, não havia defesa na expressão dele. Apenas compreensão. Você provavelmente está certa. A conversa terminou ali. Simples, sem eventos, mas de alguma forma significativa, porque Bruno finalmente começava a ver as pessoas como elas eram, em vez de como queria que fossem. Um mês depois, ele se mudou. Eu esperava que o dia parecesse triunfante. Em vez disso, pareceu estranhamente quieto. O encerramento raramente chega com fogos de artifício. Mais frequentemente, chega carregando uma caixa de papelão. Enquanto o último caminhão desaparecia na rua, fiquei sozinha na garagem. 9 anos. 9 anos reduzidos a papelada, caminhonetes de mudança e memórias. Algumas boas, algumas dolorosas, todas terminadas. Não vou fingir que não senti nada. Apesar de tudo, Bruno tinha sido parte da minha vida por quase uma década. Eu o amei. Realmente o amei. A traição doeu precisamente porque o amor tinha sido real. Mas amor sozinho não é suficiente. Sem respeito, o amor eventualmente vira exaustão. Sem confiança, o amor eventualmente vira medo. Sem responsabilidade, o amor eventualmente vira permissão para mau comportamento. Eu finalmente entendi isso, e a compreensão trouxe paz. Os meses seguintes se tornaram alguns dos mais saudáveis da minha vida adulta. Reformei o quarto de hóspedes e transformei em um espaço de leitura. Plantei flores no quintal. Entrei em uma organização de voluntariado local que ajudava mulheres a navegar por desafios financeiros e legais após o divórcio. Essa experiência me mudou mais do que eu esperava. Toda semana eu encontrava pessoas carregando histórias notavelmente semelhantes à minha. Nomes diferentes, cidades diferentes, circunstâncias diferentes. Ainda assim, a mesma lição central aparecia repetidamente. Muitas pessoas boas confundem resistência com força.
Muitas pessoas gentis toleram comportamentos que nunca deveriam aceitar. Muitas pessoas leais acreditam que estabelecer limites as torna egoístas. Não torna. Às vezes, limites são a coisa mais amorosa que uma pessoa pode criar para si mesma e para os outros. Cerca de 6 meses depois que o divórcio foi finalizado, recebi uma mensagem inesperada. Bruno, você estaria disposta a tomar um café? Eu encarei a mensagem por um longo momento. Depois concordei. Não porque quisesse reconciliação, mas porque me sentia pronta. Nos encontramos em uma pequena cafeteria no centro em uma tarde amena de outubro. Bruno parecia diferente. Não fisicamente e emocionalmente. A arrogância tinha ido embora. A certeza tinha ido embora. A vida tinha lixado algumas arestas afiadas. Depois de alguns minutos de conversa fiada, ele colocou a xícara de café na mesa. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu esperei. Um pedido de desculpas real soa diferente de um estratégico. Você ouve a diferença quase imediatamente. Bruno respirou fundo. Eu passei anos te dando como certa. Eu permaneci em silêncio. Me convenci de que porque você era paciente, você sempre ficaria. Outra pausa. Tratei sua bondade como fraqueza. Lá estava. A verdade. Não polida, não ensaiada. Apenas verdade. Os olhos dele se desviaram para a janela. Fiquei esperando que outra pessoa me fizesse feliz. Ele balançou a cabeça. E quase destruí tudo por causa disso. Pela primeira vez desde nossa separação, acreditei nele. Não porque ele quisesse algo, mas porque não queria. Não havia pedido, manipulação ou agenda escondida. Apenas responsabilidade. O tipo que chega depois que as consequências já fizeram seu trabalho. Quando ele terminou de falar, eu sorri gentilmente. Eu te perdoo. Os olhos dele se arregalaram levemente. Então acrescentei a parte que mais importava. Mas perdão não apaga consequências. Bruno assentiu lentamente. Oisai. E acho que ele realmente sabia. Conversamos por mais 20 minutos antes de nos despedirmos. Quando voltei para o carro, me senti surpreendentemente leve. Perdão, descobri, não é algo que você dá a outra pessoa. É algo que você dá a si mesmo. Permite que você pare de carregar um peso que já não te pertence. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos enquanto o sol desaparecia atrás da serra. O ar estava fresco, o bairro estava quieto, uma brisa suave movia as árvores. A casa estava exatamente onde sempre esteve, mas eu não era a mesma mulher que uma vez sentara ali se perguntando se sua voz importava. Eu sabia melhor agora. A maior vingança não foi tirar tudo de Bruno. A maior vingança foi me recusar a deixar que ele tirasse mais nada de mim. Não minha casa, não minha dignidade, não meu futuro e certamente não meu senso de valor próprio. Se há uma lição que esta experiência me ensinou, é esta. Quando alguém te diz que sua opinião não importa, acredite no que estão revelando sobre eles mesmos, não sobre você. As pessoas que realmente te amam valorizam sua voz. Elas respeitam seus limites. Elas não confundem sua bondade com permissão para te machucar. E se fizerem, eventualmente a vida tem um jeito de ensinar lições que nenhum argumento jamais poderia. Às vezes a justiça não chega através da raiva. Às vezes chega através da verdade. E a verdade é poderosa o suficiente. Se esta história ressoou com você, eu adoraria ouvir seus pensamentos. Você já teve um momento em que alguém te subestimou só para descobrir que estava errado? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se você gosta de histórias sobre resiliência, responsabilidade e superação de traição, não esqueça de se inscrever e se juntar a nós na próxima.